Olá, meu nome é Cássio, estou aqui para apresentar o vídeo de apresentação do trabalho final aí do curso. Bom, tela principal aqui, eu vou começar com uma apresentação pessoal. Meu nome é Cássio, sou atuário, mestre em engenharia de produção pela FRJ e atualmente eu trabalho na Escola Politécnica da FRJ. Voltando à tela principal, coloquei aqui algumas figuras, uma foto minha e o título do trabalho final e uma próxima tela aqui de apresentação do trabalho, né, cujo objetivo consiste em apresentar o módulo Criação Projeto Final agora no Prezi, colocando aí os 5 princípios do design. Então, esses 5 princípios do design são colocados nessa próxima tela, são enumerados aqui nessa próxima tela, e são os princípios de proximidade, alinhamento, repetição, contraste e tipologia. Voltando à tela principal, esses mesmos princípios são enumerados individualmente, e clicando em cada um desses princípios a gente vai ver seus respectivos conceitos. Primeiro, da proximidade, ela diz que, resumidamente, os itens relacionados podem ser agrupados uns dos outros para que a sua relação se torne mais evidente. Então, cria-se um vínculo entre os elementos de uma apresentação, de uma página, de um banner. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente percebe? Que os elementos textuais que, né, poderiam possuir um vínculo não possuem, e os elementos de figura, nas figuras estão colocados de uma maneira muito aleatória. Então, cabe fazer aí uma criação de vínculo, ou seja, aproximar esses elementos e aproximar os elementos textuais aqui, criando aqui também um alinhamento, né, textual. Então, traz uma identidade, traz uma visualização melhor, mais harmônica dessa figura. Voltando à tela principal, o próximo princípio é o do alinhamento. E o elemento ele traz ordem, ele ajuda a organizar itens que são similares, criando grupos e conexões visuais. Então dá uma sensação de força, de organização e de identidade na apresentação. O que a gente percebe nesse exemplo é que existem vários tipos de alinhamentos. Aqui o subtítulo tem um alinhamento centralizado, os blocos de texto possuem alinhamento à esquerda, não existe alinhamento entre a figura da carta e o bloco de texto. Enfim, é uma desorganização total no que se refere ao critério de alinhamento. Então, uma forma de corrigir isso é criar um alinhamento único para o bloco textual, né? Então, todo o texto tem um alinhamento justificado e uma relação de alinhamento da figura com o próprio texto e da figura com o título e o subtítulo do cartaz. Então, isso melhora bastante a visualização da figura, da apresentação, né? Então, a leitura fica mais agradável nessa segunda composição. Bom, voltando à tela principal, o próximo princípio é o princípio da repetição. Então, esse princípio afirma que numa composição, algum ou alguns elementos eles podem se repetir, né, para criar identidade e unidade. E pode ser qualquer elemento, pode ser uma fonte, uma cor, uma figura, uma forma, dando mais consistência e identidade ao seu material. O que a gente percebe aqui é que há uma inconsistência no que se refere a esse critério, porque existem diferentes figuras sendo colocadas para fazer uma enumeração e diferentes tipos de texto. Então, uma forma de corrigir isso é criar uma unidade colocando uma figura única, então repetindo essa figura e repetindo também a tipologia de texto. Então, o que se deve ter é um cuidado com o excesso de elementos diferentes, porque isso, né, acaba com a unidade do seu material, não cria nenhuma identidade no seu material. Voltando, o próximo princípio é o do contraste. Então, ele é utilizado para dar ênfase àquilo que é mais importante, aquilo que você quer que o leitor leia, aquilo que deve chamar a atenção do leitor, do observador do texto, do cartaz, do banner, da sua apresentação. E ele ocorre quando dois elementos são diferentes e quanto maior a diferença, maior o contraste. O que é importante dizer é o seguinte, que essa diferença ela deve ser óbvia, ela deve ser feita de maneira óbvia, que fique clara para quem está lendo o cartaz, né? Porque se não for dessa maneira, pode dar uma aparência de ser um erro. Por exemplo, aqui a gente percebe um cartaz que é um comunicado sem qualquer intenção de ênfase, de atração. Quando a gente utiliza por exemplo, o negrito
ou a caixa alta no título e no subtítulo, a gente chama a atenção do leitor para a leitura, né, dessa parte do texto. Então a gente dá ênfase, a gente puxa os olhos do leitor para o ponto onde a gente quer que ele leia. O próximo princípio é o da tipologia. A tipologia é o estudo da formação dos tipos de texto que podem ser usados, tipos de letra, por exemplo, Verdana, Futura, Arial. Então, há diferentes tipos de letras que podem ser usados e variações também. Variações light, itálico, negrito, né, de uma determinada família. O que é interessante é ter atenção na combinação de diferentes fontes para fazer uma comunicação interessante, não confundir. Tomar cuidado ao utilizar vários tipos de fontes. Então, cria-se, quando necessário, um contraste para melhorar o entendimento. E há 3 tipos de relação entre os tipos de letras. Essa relação ela pode ser do tipo concordante, conflitante ou contrastante. A gente pode também trabalhar com caracteres em caixa alta, em caixa baixa, símbolos, pontuação, enfim, há uma diversidade de tipos de letras que podem ser usadas na comunicação, numa apresentação, num banner, enfim. Bom, agora para finalizar, eu vou abrir uma tela de conclusão onde são feitas algumas colocações acerca da utilização desses princípios. Primeiro diz que o modo que usamos esses princípios determina a estrutura do trabalho e afeta a legibilidade da mensagem que a gente quer comunicar. O segundo diz que todos os princípios do design podem ser aplicados a qualquer projeto e a maneira como eles são utilizados determinam a eficácia da mensagem. Essas 2 primeiras colocações trazem para mim o seguinte, por exemplo, se um determinado ponto do texto, ou do banner, do cartaz ou da apresentação, seja lá o que for, requer uma determinada atenção, requer maior atenção do leitor. Então, um modo de se fazer isso seria utilizando o contraste. O contraste ele dá ênfase em um determinado ponto, então chama a atenção do leitor. Mas se eu utilizo isso de maneira errada, eu posso estar afetando a legibilidade da mensagem, por exemplo, utilizando cores que não possuem contraste e a leitura ficar prejudicada. E isso ser uma coisa ruim, afetando a eficácia da mensagem. Por fim, não existe uma única maneira correta de aplicar cada princípio. Cada projeto, cada banner, cada painel, cada apresentação pessoal, enfim, vai demandar um tipo de princípio. Eu penso que tem princípios que são assim, meio que universais, que acabam sendo utilizados quase que sempre. Por exemplo, alinhamento é algo que traz, né, organização ao texto, traz organização traz uma organização visual, tanto entre texto e figuras. Então, eu utilizo quase que sempre alinhamento, então eu acredito que seja um princípio básico, eu acho. Bom, por fim, acho que as conclusões seriam essas. Vou voltar aqui à minha tela principal e agradecer aí as professoras por toda a atenção nos fóruns e as respostas e atenção aos trabalhos apresentados e dizer que foi muito proveitoso esse curso, muito bom, gostei do que aprendi, me enriqueceu bastante e obrigado.